Infelizmente, o gênero de terror não é muito presente em animes hoje em dia, e é difícil encontrar algum que realmente vale a pena. Então eu resolvi fazer uma lista dos melhores animes de terror da década de 2010 a 2019. Vai ter alguns que são uma pegada mais de mistérios, outros de suspense. Lembrando que a lista reflete apenas a minha opinião, e como não sou o dono da verdade, você pode concordar comigo ou não. Então por isso comente aí quais foram os melhores animes de terror da década pra você. Vamos lá então. The Lost Village, ou My Yoga, é como se fosse um Lost em anime. O projeto tem como seu foco a história de 30 pessoas que têm um passado traumatizante, e com isso vão para uma vila misteriosa recomeçar uma nova vida, e esquecer desse passado. O anime traz algumas cenas de terror bem interessantes e medonhas, e possui uma animação ok, nada surpreendente, mas que funciona muito bem com seu ambiente sombrio com a temática de vila mal assombrada. Um dos problemas é seu grande número de personagens, e como também tem apenas 11 episódios, fica difícil desenvolver eles. A história é bem lenta e mediana, trabalha um pouco com a loucura de se isolar e desconfiar de pessoas desconhecidas. Eu coloquei ele na lista porque existem alguns momentos bem tensos que são bem legais de se ver. Uma animação chinesa, Xixiong, também conhecida como Zombie Brother, é um projeto com episódios curtos de em média 7 minutos, que conta a história de um protagonista super de boa que do nada é atacado por um zumbi, e milagrosamente ele consegue derrotar eles com um secador de cabelo. E depois disso ele descobre que está acontecendo uma infestação zumbi na cidade dele. O roteiro é clássico de obras de zumbis, mas aqui nesse projeto possui uma pegada de humor negro e humor nonsense que funciona muito bem com esse clima apocalíptico. O anime faz muitas referências a jogos e desenhos, e tem até um episódio muito engraçado que os zumbis estavam num evento de cosplay, então viu uma horda de zumbi bem aleatória. Tem até um Pikachu zumbi que é sensacional. Eu recomendo muito essa beleza porque é um conteúdo para relaxar e dar boas risadas. E como os episódios são bem curtos, você nem vê o tempo passar. Mas se você não curte humor negro, então nem se dê o trabalho de ver. Sogari Otomi Amnésia, obra que conta a história de um estudante que acaba se perdendo em um prédio abandonado de sua escola. E aí ele conhece uma garota bem misteriosa e descobre que ela na verdade é um fantasma de um estudante que morreu na mesma escola ali. Aí esse garoto, junto com a fantasma, resolve criar um clube de investigações paranormais, com o objetivo de descobrir a causa da morte da tal garota fantasma. Esse é um anime curto que não possui um roteiro muito bem elaborado, mas cumpre seu papel. Possui momentos pesados e tensos em algumas cenas de terror, como também tem um bom alívio cômico. O início é bem lento e começa a ficar bom a partir do quarto episódio, mais ou menos. Parasite, a adaptação de um mangá do mesmo nome, teve seu lançamento na temporada de outono de 2014. Foi um anime onde tem gente que amou e outros que odeiam do fundo do coração. Em seu enredo temos um adolescente que vive com seus pais em Tóquio, bem de boa, e ali uma noite uns bichos estranhos resolvem atacar. Algumas pessoas falam que eles são uns aliens, e outras falam que são um organismo que a Terra criou. Mas enfim, esse bicho estranho ataca esse adolescente e tenta infectar seu cérebro, mas ele fracassa nessa missão, e acaba se hospedando na mão do cara. Esse parasita consegue falar e ter controle em parte do corpo do protagonista, e com isso os dois têm que aprender a conviver em conjunto. O parasita consegue fazer a mão do cara se tornar uma arma e se distanciar do corpo, como também sentir a presença de outros parasitas, que conseguiram com sucesso controlar o corpo por completo através do cérebro. A obra possui bastante ação e sangue, com boas animações de lutas. Você acaba gostando do parasita, que ajuda bastante a vida do protagonista. O protagonista acaba passando por grandes traumas, como perda de pessoas próximas. O anime também flerta com a premissa que os humanos são um vírus na Terra e não estão no topo da cadeia alimentar. Aí o próprio planeta Terra enviou esses parasitas para acabar com o vírus que somos nós. Essa é uma das teorias. Nem os próprios parasitas sabem de onde eles veio. A história não é linear, mas não é algo muito complexo. E como também ela não é lenta, eu recomendo para quem curte algo mais gore e também com umas lutinhas bizarras. The Promised Neverland, obra produzida pelo estúdio Cloverwork e com a direção de Mamoru Kambi, que é conhecido por ter feito Elfen Lied, aqui ele traz um ótimo trabalho, assim como seus trabalhos anteriores. Nesse anime temos um grupo de crianças que moram em orfanato e tem apenas uma pessoa que cuida de tudo lá. E eles a chamam de mãe. E essas crianças têm poucas regras, como não se distanciar da casa e passar por um portão misterioso lá. E obviamente um grupo de crianças curiosas não vão obedecer essa regra. E com isso eles acabam descobrindo segredos horríveis sobre esse lugar, que na verdade não é um orfanato,
mas sim uma fazenda de seres humanos, onde os monstros cultivam as crianças para quando estiverem em uma determinada idade, elas serão servidas a esses monstros para comê-las. A partir daí a trama segue um plano para fugir do local sem a mãe descobrir. O anime tem algumas cenas bem tensas e consegue passar a sensação de suspense muito bem. Os personagens principais possuem características distintas, mas que se complementam, pois cada um é bom em algo. Tem um mistério que é deixado nessa temporada, que é como é o mundo lá fora e como alguns adultos que sobreviveram vivem. A animação é boa, não tenho do que reclamar e também já foi confirmada uma segunda temporada. É um anime para quem gosta mais de mistérios. O famoso anime da cena do guarda-chuva, Another, teve 2 episódios produzidos pela PA Works, que tem em seu portfólio projetos como Angel Beats e Charlotte, então já de cara já dá para ver que é um estúdio competente. Aqui em Another, temos um moleque que se muda para uma cidade nova e começa a frequentar a escola local, que tem um segredo onde vários alunos morrem misteriosamente, por uma maldição. Aí esse garoto, nosso protagonista chamado Koichi, acaba se tornando amiga de uma guria estranhamente estranha, que usa um tapa-olho e tem uma vibe toda misteriosa. Aí Koichi começa a investigar sobre essa maldição. O enredo é esse. O anime tem uma pegada no estilo do filme Premonição, o pessoal vai morrendo de forma estranha, mas em Another tem um desenvolvimento diferente, pois aqui eles são testados até o limite da sanidade e com medo de serem a nova vítima dessa maldição. Temos uma boa carga dramática em relação às pessoas que morrem ao decorrer dos episódios, como também somos surpreendidos e algumas vezes eu não gostei muito do resultado. Another é um anime com poucos episódios, sua animação é bonita, tem um desfecho bem interessante. A obra consegue criar bons momentos de tensão e um mistério que faz você ver um episódio atrás do outro. Quem diria que o original da Netflix estaria aqui? Devilman Crybaby, roteirizado por Ichiro Okishi, não sei se falei o nome dele certo, que tem em seu currículo Code Geass. Nesse anime, sua história é focada em Akira, que é um garoto que chora só por saber as violências que acontecem no mundo. E aí ele acaba sendo possuído por um demônio, mas ele acaba virando um demônio com sentimentos humanos. A animação é bem diferente do que estamos acostumados, mas não me atrapalhou, até gostei. Aí ainda tem uma trilha sonora bem estilosa, com bastante hip hop. A série começa bem intensa, mas depois ao decorrer dos episódios, ela vai dando uma desacelerada. E chega a ficar até cansativo, mas como tem somente 10 episódios, dá pra concluir de boa. Devilman Crybaby eu recomendo pra quem gosta de ver algo um pouco diferente dos animes habituais, e com momentos tensos e bem tristes. Esse é um daqueles projetos que uns odeiam e outros adoram, eu curti. Como não consumi o material original, que é a visual novel, então não tem um parâmetro para comparar. Mas o anime me agradou bastante. No enredo temos um jovem que acaba de se mudar para uma vila no meio do nada. E essa vila é separada por um rio em 2 partes, a Vila Nova e a Vila Velha. Aí nosso protagonista acaba descobrindo as tradições da antiga vila, que são os costumes bem misteriosos que o povo mantém lá. Aí do nada ele acaba virando o queridinho da escola, e a única pessoa que não curte muito ele é a presidente, que vai lá e avisa pra ele ficar longe dessa vila. A animação é ok, nada fora do comum, e a direção do anime pra mim foi agradável. Soube aproveitar todo o clima e a temática que a obra quis passar, e eu gostei do desenvolvimento dos personagens, assim como suas interações. E a obra tem boas cenas de terror e suspense. Isekai Iori se passa no futuro do Japão e nossos queridos protagonistas vivem de boa numa vila pacífica utópica. Quem governa esse futuro são pessoas com poderes chamados Kantos. Aí durante uma viagem no meio do nada na floresta, nossos protagonistas acabam descobrindo a verdade sobre essa sociedade. E aí depois que eles descobriram essa verdade, eles passam a correr perigo de morte. Nesse anime vamos acompanhar os personagens desde criança até quando virarem adultos, mostrando os eventos que ocorreram depois de descobrir essa verdade toda aí. A obra pode parecer lenta e confusa, mas ela vai se explicando aos poucos até a sua conclusão. O anime possui em sua narrativa monstros bem bizarros que aparecem no time perfeito para trazer um clima de terror. Eu gostei muito dessa obra, achei a história bem incrível e não quero falar muito porque você pode perder a experiência. Mas em resumo, como eu falei, são crianças que acabam descobrindo o segredo de toda a sociedade e esse segredo é bem sangrento. Aí elas têm que sobreviver porque tem uma galera aí com poder maior que eles querendo matar eles. Recomendo ver uns 4 ou 5 episódios aí pra ver se é a pegada que você curte. E é isso. O melhor anime de terror da década de 2019 pra mim foi Shiki, que chegou em 2010 com 22 episódios, trazendo um conteúdo bizarro e uma boa história.
Durante um verão quente, em uma vila do meio do nada, começa a acontecer uma série de mortes estranhas e, ao mesmo tempo, uma família estranha acaba de se mudar para essa vila, em uma mansão abandonada, né? Bem clichêzão. Aí um pesquisador do hospital local não consegue descobrir a causa dessas mortes misteriosas e acaba cogitando ser uma epidemia. Temos também um carinha de cabelo azul, que é um novo morador também, mas odeia a vila e quer voltar para a cidade grande. No entanto, ele fica curioso e também quer resolver esse mistério dessas mortes. Enquanto isso, alguns moradores mais velhos acreditam que a causa disso são ataques dos vampiros, e adivinham só? Os tiozinhos tava certo. Enfim, Chique é uma maravilha, com uma ambientação bem dramática e sinistra, com medo constante dos moradores em ser a próxima vítima fatal, e esse medo traz algumas alterações psicológicas neles bem interessantes. Cada lado tem seu motivo de querer viver e matar, tanto os humanos quanto os vampiros. Em alguns momentos você acaba torcendo pros vampiros e até fica com dó deles. A ilustração e animação desse anime pra mim é muito boa. O design de personagem, principalmente dos vampiros, é bem medonha. E eu acho incrível o design deles quando eles estão no modo capiroto. A mudança de personalidade do pessoal pra mim é bem justificável, ainda mais os personagens mais relevantes, que possuem um background melhor, e a trilha sonora funciona muito bem. O enredo é muito bem trabalhado também, do começo ao fim, e esse pra mim é o melhor anime da década. E é isso, pessoas, muito obrigado e até mais. What's so wrong with keeping little secrets?